E aí pessoal, beleza? Falando sobre JavaScript, começando pela definição de variável, são 3 etapas para você definir uma variável. Primeiro vai falar qual que é o tipo dela, se ela é não é tipo, né? Se ela é constante ou se ela não é constante. Se ela é constante você usa const, se ela não é constante você usa let. Depois você dá um nome para essa variável, por exemplo, idade. Aí você coloca o igual, que significa atribuição, e bota o valor, né? Por exemplo, idade é 21. A gente tem vários tipos de variáveis, por exemplo, const nome é igual a Henrique, e se está entre aspas duplas, aspas simples ou crase, é uma string. Geralmente eu uso aspas simples. A gente também tem tipo booleano, pode colocar aqui const vivo igual a true, ou quase não. Isso aí são os 3 tipos de variáveis primitivos que a gente tem aqui no JavaScript. A gente também tem as variáveis que são, acho que é composto o nome, sei lá, mas outra estrutura de dados que são os arrays e os objetos. A gente pode colocar, por exemplo, um objeto, tem que colocar const também, objeto seria tipo pessoa, e para definir o objeto a gente coloca esse sinal aqui, que acho que é chaves. E aqui a gente tem que colocar como se fosse um dicionário. No lado esquerdo você coloca o nome, a chave, e no direito o valor. Por exemplo, o nome, Henrique. Mas como a gente já tem uma variável ali em cima chamada nome, a gente pode colocar só uma vírgula e ele vai entender que a chave Henrique é relativo a essa variável nome. A chave nome é relativa a esse nome aqui. A mesma coisa a gente pode fazer para pro vivo e pro idade. Vamos colocar aqui uma pessoa 2, que vai ser a minha irmã. O nome dela é Sarah. Ela tá viva, então vou colocar aqui como true. E a idade dela é, acho que é 16, sei lá. A gente pode acessar essas informações dentro do objeto colocando ponto. Por exemplo, pessoa. Deixa eu alterar isso aqui para pessoa 1. Ponto idade. E a gente consegue ver qual que é essa idade. Assim a gente vai ter o valor ali, no caso do pessoa 1, que sou eu, 21. Uma forma de a gente confirmar isso aqui é colocando um console log. E o que a gente quer, por exemplo, pessoal, fazer isso aqui, ele vai printar o objeto inteiro. Henrique, vivo, idade. Se eu colocar ponto idade, ele vai falar só 21. Maravilha. A gente tem também, eu não sei se isso aqui funciona. Essa do Python. Isso aqui eu acho que é essa do Python. Pode colocar o valor assim? Essa aqui eu acho que dá, não. Tá, esse aqui é só de array. É que tô aprendendo Python e eu tô confundindo as duas coisas, tá? Mas aqui a gente usa só os pontinhos então, pelo jeito. Não, eu tenho quase certeza que a gente pode usar isso aqui também. Será que... ó, tá falando completar daquele jeito ali, eu vou acreditar nele. Tá, você pode passar entre string o nome da key do objeto, daí você consegue acessar. Mas particularmente eu acho melhor só colocar assim mesmo. Outra estrutura de dados que a gente tem aqui são os arrays. Basicamente o array é um conjunto de coisas, qualquer coisa que a gente quiser. Inclusive pode ser outros arrays, ou outros objetos, ou outras coisas aqui, normal. Vamos colocar aqui o array de pessoas, que é igual a pessoa 1 e a pessoa 2. E eu posso fazer um console log do array de pessoas. Agora se eu rodar vai aparecer aqui um array e eu e minha irmã. E esses aqui são os dados mais relevantes aqui que a gente tem no JavaScript. Se eu não me engano tem umas coisas novas lá de map, mas sei lá, eu não vi nada sobre isso aí não. Esses arrays aqui eles podem ter valores diferentes, tipo a gente pode colocar aqui tipo Henrique, né? Gabi. Tá, tipo, tá misturando aqui um objeto com um nome, né? E não tem problema nenhum, ele funciona ali normal. A gente pode adicionar dentro do array, acho que a gente pode colocar assim. Recebe
pode fazer assim, ou você pode fazer push nome. Aí pode, não é push, tá, beleza. Mas aqui depois a gente vai ver no array métodos mais coisas disso aí. Acho que é isso aí. De estrutura de dados, a gente tem strings, que é tipo alfanumérico. A gente tem verdadeiro ou false, que é boolean. Numbers, que são números. Objetos e arrays. Vou falar um pouquinho agora sobre operações. Por exemplo, eu tenho aqui duas variáveis. Vou colocar aqui um number 1, que é igual a 10. E vou colocar um number 2, que é igual a 11. Daí eu posso criar a variável minha idade, que é igual a number 1 mais number 2. E se eu colocar um log disso aqui, minha idade, ele vai mostrar 21. A gente tem subtração que é com menos, a gente tem multiplicação que é com isso aqui, um asterisco. A gente pode usar dois asteriscos para fazer potência. A gente pode colocar barra para fazer divisão. E se você precisar de mais uma coisa matemática para, sei lá, você pode usar o math. E aqui vai ter várias coisas. Provavelmente o que você vai querer usar aqui vai ser o SQR, que é de raiz. Square root é raiz quadrada. Ele vai dar aí o valor. Raiz quadrada de 10, 3.16227, enfim. Isso aí é o que tem de operação. A gente tem também os resto. O resto é o sinal de porcentagem. Ou seja, 10 dividido por 2, o resto é 10 mesmo, porque não dá para dividir, né? Sem resto. A gente pode também fazer meio que operações em strings. Vamos colocar aqui, tipo... mais fácil eu copiar o 2, né? E aqui... Só que agora, isso aqui vai ser uma string. A gente pode colocar um console log. E o nome desse negócio que eu vou fazer aqui agora é string litros, que é basicamente colocar um cifrão e abrir chaves. Aqui dentro a gente pode colocar... tudo que a gente colocar aqui dentro que vai ser JavaScript. Ou seja, a gente pode fazer um number 1, sei lá, bugou isso aqui. Mais number 2. E ele vai tipo fazer conta matemática, né? Aqui dentro vai ser JavaScript. E aqui fora a gente pode colocar o que quiser, que vai ser só string. Por exemplo, número é. E quando eu rodar isso aqui, vocês vão ver que... ué, que isso, cara? 10, 11? Justamente porque eu coloquei entre strings. Quando você tem dois aqui, fica meio bugado. Tipo, o JavaScript ele tenta converter um ou outro. Não sei se existe alguma lógica por trás disso aqui ou se simplesmente só tenta... deixa eu ver, vamos criar aqui um number 3 e colocar esse aqui 4, tá bom. Vamos ver se vai alterar uma coisa. Não, tipo, só por causa de ter uma string aqui, ele transformou tudo em string. Caso você não queira que ele faça isso aqui, você só coloca um maisinho antes. No caso que é o number 2, e ele vai transformar isso aqui em inteiro. E agora ele vai somar certinho. Deu 25. Outra forma também é colocar... acho que é int. Não. É number. 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 E também você pode colocar tudo em string assim. Não sei se existe algo tipo maisinho para string. E ficou tudo string. Enfim. A gente pode concatenar duas strings, né? Também. Acho que tá óbvio aqui, né? String. Tipo, transformou, tipo, esse aqui ficou em number, né? Daí ele automaticamente fez o number e colocou string de volta depois, porque tem outros strings aqui. Uma coisa que a gente pode fazer aqui com string liters também é quebra de linha, né? Você pode ver aqui no terminal que ele fica diferente. Se você não usa isso aqui, tinha que usar /n, sei lá, uma coisa assim. Então é mais fácil só usar isso aqui. Uma coisa bem legal que a gente pode fazer aqui no JavaScript também é desestruturação. Para isso acho mais fácil eu pegar aqui os objetos. E a gente tem desestruturação de objetos e de array, que é basicamente a gente pegar essas informações que estão aqui dentro aqui. Aqui dentro aqui é complicado, aqui dentro. Por exemplo, aqui não vai fazer muito sentido o que eu vou fazer aqui, mas
Basicamente a gente coloca const, abre um objeto e fala o que a gente quer lá dentro. Por exemplo, nome, e daí a gente bota de onde que a gente vai pegar isso aí. E se eu colocar aqui um console log do nome, aqui dentro ele vai printar Sarah. Ó, bem legal. Mas por que você só não fez pessoa 2.nome? Você pode fazer isso aí também. Vai funcionar igual. Só que assim é mais complicado. Porque a gente pode só pegar várias variáveis desse jeito aqui, ó. Que é bem mais fácil. A gente também tem a destruturação de array. Então, vamos criar aqui um const qualquer coisa. Aqui. Enfim. E a gente pode desestruturar o array da mesma forma. Você coloca o array aqui e da onde que a gente vai pegar essas informações. Só que o array é importante a posição das coisas. Então, se você quer pegar o primeiro, ele tem que ser o primeiro aqui, ó. A gente bota tipo o nome da variável, tipo qualquer coisa 1, qualquer coisa 2. E a gente pode imprimir isso aqui. Como vocês podem ver, ele vai pegar esse aqui e esse aqui. Mas o que eu faço se eu quiser pegar esse terceiro aqui? Você pode colocar uma vírgula, daí ele vai pular 1. A destruturação de array aqui ele é meio bobão, mas o de objetos é bem importante, a gente usa muitas vezes isso aqui. Claro que o do array a gente pode também colocar, por exemplo, nome no array na posição. Pode ser nome, qualquer coisa. 2. Daí ele vai pegar na posição que a gente quiser. No caso 0 é esse aqui. E 1 é esse aqui. Então, a destruturação de array é meio bobão, mas o de objetos é bem relevante, porque geralmente a gente não vai ter dados dessa forma aqui, né? A gente não vai definir os dados assim e depois vai desestruturar aqui embaixo. A gente vai ter tipo vários dados dessa forma aqui, e isso aqui é um objeto, e daí, sei lá, isso aqui é do Pokémon Dito. A gente vai querer habilidades, daí a gente pode desestruturar as habilidades e a gente vai ter um array com as habilidades, tá? Então é muito importante saber desestruturar o objeto assim. Bora falar sobre condicionais. O condicionais basicamente é um bloco de código que vai rodar de acordo com algum tipo de condição. E essa condição ela deve ser verdadeira. Bem, o que é uma condição verdadeira, né? Na verdade é truth e false. Eu não sei direito como é que fala, mas é basicamente isso aí, isso aqui. Se a condição der algum tipo de resultado que seja truth, ele vai rodar. Se é false, ele não roda. Vamos simplificar aqui, ó. Vamos colocar aqui condição é igual a true. Se eu botar a condição aqui, ele vai rodar, né? Porque é verdadeiro. Então, verdadeiro. E vamos criar aqui o false. Poderia ser o falso, né? Faz sentido. Como a condição é verdadeira, ele vai dar que é verdadeiro. Se a condição fosse falsa, ele daria que é falso. Só que não necessariamente precisa ser um boolean verdadeiro ou falso. Ele tem que ser um truth ou false, né? Ou seja, o 0 é false. Então ele vai dar no falso. Já algum número acima de 0 ou abaixo de 0 mesmo, ele é truth. Um array vazio, ele é truth também. Um objeto vazio também é truth. Isso aí para definir se o código que está aqui dentro vai ser rodado ou não. Se as condições satisfazerem, ele roda, senão não roda. Mas a gente não precisa também ficar preso a alguma variável. A gente pode fazer operações booleanas para definir os valores aqui. A gente pode comparar, por exemplo, se 10 é maior que 2. Como isso aqui é uma verdade, ele entra no verdadeiro. Mas 2 não é maior que 2, então ele vai entrar no falso. Porém, o 2 é maior ou igual a 2, então é verdadeiro. 2 não é menor que 2, então ele é falso. Mas 2 pode ser menor ou igual a 2, é verdadeiro. A gente pode verificar se ele é igual, aí ele vai falar que é verdadeiro. Mas se a gente transformar esse 2 aqui em uma string, enquanto o outro é do tipo number, isso aqui ele vai dar que é verdadeiro. Porém, se a gente colocar mais um igual, ou seja, 3 iguais aqui,
ele vai verificar se o tipo é exatamente igual. Isso se chama estritamente igual. A gente pode verificar se algo é diferente. E novamente a gente tem isso aí de estritamente. Se ele é estritamente diferente, ele tem dois iguais. Aí ele vai dar verdadeiro, né? Porque eles são diferentes. Aí se a gente não verifica estritamente, ele vai dar que é falso. Porque ele vai falar que isso aqui é igual. Coisas que são interessantes você saber, porque talvez você olhe no código e não queira ficar bugado, é que a gente pode, caso o que você queira colocar aqui dentro do código seja apenas uma linha, você pode simplesmente tirar as chaves e botar na frente. Funciona igual, exatamente da mesma forma. A gente pode também inverter o resultado de alguma coisa, por exemplo, se true, botar ao contrário aqui, false. Vai dar false. Ele inverte tudo que está aqui dentro. Então, 2 é maior do que 2. Isso aqui é falso. Mas só que como coloquei o interrogação aqui na frente, ele virou verdadeiro. A gente também tem o operador ternário, que é só uma forma mais fácil, mais rápida de você fazer um if. A gente coloca o valor aqui na frente. Por exemplo, a condição aqui mesmo. Bota um sinal de interrogação. Escreve o que ele vai fazer caso seja verdadeiro. Por exemplo, posso colocar aqui, é verdadeiro. Aí a gente coloca 2 pontos e coloca o que acontece se a condição for falsa. Novamente, é falso. Ele funciona exatamente como o if else. Porém, a gente não deve colocar o operador ternário nested, né? Como eles falam. Que é um dentro do outro. Ele funciona. Não tem nenhum problema com isso. Tipo, você pode colocar aqui 10 maior do que 2. Aí se for verdadeiro, você vai fazer o solid log, sei lá o que. Se for falso, fazer o log tá louco. Esse aqui vai funcionar normal, né? Não tem problema. Ó, vai falar que tá louco. Não, ele vai falar um bagulho aqui. Você pode, inclusive, aqui inverter também. Mas não é legal você fazer isso aqui porque fica muito comprido. Daí o ternário perdeu seu propósito. É mais fácil você só usar o if else com o ifzinho aqui. No caso aqui seria o 10 maior que 2. E o else no final aqui falando que tá louco. Então não faça ternário dentro do outro, porque fica ruim de ler. Até a pessoa entender o que está acontecendo aqui vai levar 3 minutos. Muito mais fácil se você colocar vários ifs assim mesmo. Bem, a gente também pode colocar o AND e o OR. O AND é o E comercial, 2E comercial. E daí ele vai funcionar caso as duas condições sejam satisfeitas. Por exemplo, esse aqui vai dar falso, né? Vou colocar um console log aqui, verdadeiro. Falso. Isso aqui ele vai dar falso, porque o 0 ele não é verdadeiro. Mas se a gente alterar isso aqui para qualquer número, ele vai dar que é verdadeiro. A gente pode usar o ou, que é 2 tracinhos. E no caso ele vai funcionar caso qualquer uma das partes seja verdadeira. Como a condição aqui é verdadeira, é verdadeira. Mas se as duas forem falsas, ele não funciona. Vai dar falso. Um exemplo prático do sinal de negação é na validação de algum campo. Por exemplo, você fez lá a sua função de validação de e-mail e o resultado deu que o e-mail é inválido. Se você quer fazer alguma coisa, caso o e-mail esteja inválido, você pode colocar if e-mail, só que você coloca uma interrogação no começo. Sei lá, throw new error. O e-mail é inválido. Ele vai lá lançar o erro, o e-mail é inválido. É bem útil o sinal de negação para essas coisas. Mas isso aqui é tudo prática. Com o tempo você pega, não tem outra forma. Ok, bora falar sobre loops. Loops a gente tem alguns. Sendo bem sincero para vocês, dificilmente você vai usar loop, mas... Tipo, não que vai ser difícil de você usar um loop, mas... No JavaScript, especificamente, a gente não usa tanto assim, porque a gente tem esse negócio aqui, ó, for each, map, reduce, então a gente meio que parou de usar o for aqui, in, for off, while, porque esses aí substituíram, tipo, quase não precisa usar for e tal, mas seja mais performático e tal assim, mas... Enfim,
Mas basicamente loop significa repetições. E no caso aqui do for normal, é o loop mais básico que tem em JavaScript, ele é declarado uma variável com algum valor inicial. No caso, nesse snippet aqui, que é esse código que eu coloco aqui, ó. Não sei se isso aqui é padrão, enfim, mas aqui, ó, for. Tem vários, tem o for each, for in, for off. Nesse mais simples aqui, que é o for normal, ele declara uma variável. Aqui tá como let, mas pode ser como const também, ele não briga não. Ele chama de index e ele percorre supostamente a um array, né? Porque quase sempre quando a gente vai fazer um loop, a gente vai percorrer um array, mas ele pode ser simplesmente um número qualquer aqui, por exemplo 10. Enquanto essa condição daqui for verdadeira, ele vai rodar de novo tudo que tiver nesse bloco de código. E aqui por último a gente pode colocar um passo. Por padrão ele usa esse mais aqui, mas ele pode colocar, por exemplo, mais igual a 2. Que ele vai de 2 em 2. Ou seja, aqui ele ia simplesmente fazer do 0 até o 10, passo 2. A gente pode simplesmente botar aqui um console log index para verificar isso aí. Roda aqui, ele foi 0, 2, 4, 6, 8. Aí quando chegou no 10, essa condição aqui bateu. Se eu colocar tipo igual, ele vai até o 10. Então, acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona o for. Mas como eu disse, não é muito comum a gente utilizar loops normalmente aqui agora. Porque a gente tem, tipo, o JavaScript foi evoluindo e agora a gente usa array methods de callback. O mais simples deles é o for, mas a gente também tem o while, que eu acho que seria o segundo mais simples. Que enquanto ele satisfazer uma condição, ele vai continuar fazendo. Mas, tipo, ele é mais ou menos igual a tudo, né? Você pode simplesmente colocar index mais aqui, enquanto index for menor ou igual a 10, sei lá. E declarar que o const index é igual a 0. E ele seria exatamente igual a... Na verdade não, tem que ser mais igual a 2. E assim ele é exatamente igual a esse aqui. Então meio que tipo, é bobão ter o for e o while, né? Todo loop serve pra mesma coisa, basicamente. É percorrer alguma coisa, fazer uma ação repetidas vezes. Aí depois de ter o for e o while, a gente teve o for in, que serve para ele percorrer um objeto. Deixa eu pegar o objeto que fez aqui, ó. Aí, para cada chave desse objeto, essa key vai receber um valor. A gente pode colocar aqui, ó, log key. Aí vai criar nome, vivo, idade. E tipo, qual que seria a utilidade disso aqui, né? Sei lá. A gente pode colocar um console log pessoa 2 na posição key. Sei lá. Vamos pegar esse array aqui também. Deixa eu pegar tudo isso aqui, é mais fácil, né? Porque eu vou falar do for off, que é sobre um iterator, ou seja, de um array. E é bem parecido com for in, só que não é de um objeto, é de um array. Ou seja, o iterator aqui vai assumir o valor do array, né? E no caso eu preciso colocar qual array é esse. No caso será o array de pessoas. Deixa eu comentar. Para comentar, você colocar duas barras assim e simplesmente botar aqui um console.log do iterator, nomes not defined. Ah, tá, porque eu tirei essas variáveis aqui. Tirei não, nem coloquei. Vocês podem ver, ele fez a interação aqui dele e simplesmente printou cada coisa individualmente. Mas você fala, mas qual que é a utilidade disso aqui? Cara, complicado, velho. Porque nem que você, tipo, você quer colocar o iterator aqui mais sei. Você vai ver aqui, ó, ele vai ficar bugadão, tipo, nem funciona. E tipo, não serve pra alterar, né? Se você colocar aqui um log depois do pessoas, ele não adicionou, tipo, não alterou. Então, o for off aqui ele é realmente meio inútil. Então, de loop, sinceramente, nada disso aqui é muito útil, não. Porque a gente tem, como eu disse, o outro negócio lá. Mas os outros negócios é um pouco mais complicado para mostrar para vocês agora. Mas só dando, por exemplo, um exemplo fácil, tipo new pessoas. E eu vou alterar esse array de pessoas para ser só um array com vários nomes, né? Porque senão fica complicado. Eu vou colocar Henrique e Sara. Beleza. Eu vou falar que esse novo array de pessoas, ele vai ser o pessoas.map. Aqui dentro eu coloco uma função, que no caso é uma função diferente, que é uma arrow function. E vai
E dentro disso aqui eu preciso colocar qual que é o valor, né? Aí eu posso colocar tipo element e element mais igual a Santos. Tem que colocar um espacinho aqui. E na verdade eu posso simplesmente usar o string litros aqui que fica mais bonito. Botar o element Santos e fazer um log de 1000 pessoas. E como vocês podem ver, ele vai adicionar um sobrenome para cada um deles. E coloca lá, Gabi Santos, Henrique Santos, Sara Santos. Ou seja, tipo, usar isso aqui é muito mais eficiente do que você fazer esses loops assim. E sempre que você vai fazer um loop, é em cima de um array. Dificilmente você vai fazer um loop aleatoriamente de 0 até 10, assim. Beleza, bora falar sobre funções. Para definir uma função no JavaScript é bem fácil. Você só tem que colocar function, o nome da função e depois os parâmetros. Por exemplo, bora criar a função multiplica, que vai ter dois números, o número 1 e o número 2. Se você quiser deixar um valor padrão, você pode colocar igual e o valor padrão. E supostamente essa função aqui deve retornar o número 1 vezes o número 2, ok? A gente pode dar um console log aqui para ver o resultado disso aqui. E a gente tem que passar o parâmetro dessa forma aqui. Vou colocar 1 aqui, que vai dar esse número aqui. E tá lá, esse número aqui. Além dessa função normal, a gente tem as funções anônimas, que são funções que não têm um nome. Para poder fazer elas, vai ficar meio confuso. Eu falei que não precisa de nome, né? Agora você tem que colocar um nome. Mas basicamente você pode... Vamos refazer a multiplica ali. Deixa eu ter que comentar isso aqui. E basicamente é a mesma coisa, só que você não coloca o nome ali. E... coloca aqui o número 1 vezes o número 2. E tá, qual que é a diferença das duas, né? Porque supostamente elas fazem a mesma coisa, né? Tá lá, mesma coisinha. Se não colocar o console log não dá para ver. Vou colocar um 2 aqui só para provar que ele está multiplicando 1 por 2. Bem, a diferença é que ela não tem nome. Então, por mais que eu esteja colocado aqui const multiplica é igual, se a gente não colocar isso aqui, ele vai dar erro, porque tipo, dessa forma que não funciona, não serviria para nada, né? Mas a gente pode usar essas funções como parâmetros de outras funções, outros métodos. É que, tipo, isso aqui é uma função, e uma função dentro de uma classe é um método. E quando a gente utiliza, por exemplo, aqui do array, map, esse map é uma função também, só que por ele ser uma função de uma classe, a gente chama de método. Então a gente fala que é método do array, da classe array. E como vocês podem ver, o map, ele aceita uma callback function, que é basicamente uma função que vai ser chamada dentro de outra função. E essa função que a gente coloca aqui dentro, é interessante que ela seja uma função anônima, porque é mais fácil a gente fazer as coisas. Então vamos colocar aqui a mesma função que a gente colocou antes ali. Quer dizer, o mesmo tipo de função, né, que colocou antes. E agora isso aqui ele vai multiplicar por 2. Print não, pô. Console.log. Só que tem que retornar, né? Se não retornar, ele não vai. Tá lá. Ele pegou cada elemento desse array aqui e multiplicou por 2. E além dessa função anônima aqui, a gente também tem as arrow functions, que você pode ver que isso aqui é muito comprido. É mais complicado, é complicadinho para você ficar escrevendo isso aqui toda hora. Então eles criaram a arrow function, que basicamente a gente bota aqui entre parênteses, bota um igual, uma setinha com um igual maior que. E aqui dentro a gente pode colocar a função. Aí você pode tanto abrir e fechar chaves e botar o retorno aqui dentro, ou você tira isso aqui e só bota dessa forma. Por exemplo, o elemento vezes 2, que é o que a gente tinha feito antes. Só que assim fica muito menor, né? Então é mais fácil. Tá vendo que o resultado é 4.624, 4.828. Se eu colocar aqui agora, deu a mesma coisa. Não sei se ficou muito claro o que significa essa callback aqui. Eu acho que é interessante você saber para entender mais ou menos como é que funciona. Então bora refazer o map. Não sei se é exatamente como se faz o map, mas enfim. Vamos criar aqui a function map 2. E por parâmetro a gente vai querer receber a função, né? fn e o array. Beleza, e a gente agora quer percorrer esse array. Para isso a gente usa o for_of. O iterator é o que a gente vai percorrer. O object aqui é o array. E daí a gente quer, para cada um desses aqui, criar uma variável, né? Const result.
que vai ser um array. E para cada elemento desse array a gente vai aplicar alguma lógica, que seria exatamente o que o map faz, né? Aí a gente tem que colocar um result.push pra gente adicionar. E aqui dentro vai ser o fn, passamos como parâmetro o iterator. E aqui embaixo a gente retorna o result. Dessa forma a gente basicamente refez o map, né? Será? Bora dar aqui o log da map2, passando como um parâmetro uma função, que seria no caso aqui a mesma coisa que antes, só que aqui a gente é obrigado a passar o array que a gente quer iterar. Array ARR not iterable. Ah, tá, entendi. Peguei aqui, ó. Tá lá. Pode ver, as duas fez a mesma coisa. Então a gente basicamente refez o map. Então, tipo, não é exatamente assim que funciona o map, mas acho que deu pra entender mais ou menos como é que funciona. Bora falar sobre spread. Spread significa espalhar. A gente consegue usar o spread em objetos e arrays. Se você tiver dois arrays, né? Uma array acho que é mais fácil de mostrar. Tem esse array aqui, vou colocar ele dentro de uma variável. Const array arr1 é igual a isso aqui. E vamos colocar aqui array 2 colocar entre strings aqui para ser mais fácil. A gente pode juntar eles com spread, criar um novo array. Não precisa nem criar um novo array, né? Só colocar assim array 1 array 2. E vocês podem ver que ele criou um novo array que é a junção dos dois automaticamente. Ah, mas não é a mesma coisa que você fizer assim? Não, não é. Você faz desse jeito, ele adiciona um array lá dentro. E da mesma forma a gente pode fazer isso aqui com objetos. Vamos criar aqui o objeto 1, vai ser o nome, e-mail, senha. E vou criar o objeto 2, que vai ter as mesmas informações basicamente. Vou colocar aqui um número qualquer. E da mesma forma a gente pode fazer um console log, só que dessa vez com objeto. Opa, objeto 2. E ele vai fazer um objeto que é a junção dos dois. Ih, não fez, cara. Como assim, mano? Isso porque objetos, eles se sobrescrevem. Então, eu tenho aqui dois objetos que têm chaves iguais. Aí, você pode ver que ficou simplesmente o segundo objeto aqui dentro. Ou seja, a gente usa mais isso aqui quando a gente tem que atualizar alguma informação. Por exemplo, você tem esse objeto 2 como tipo, nova info. Antiga info. Aí você atualizou, mas você só quer atualizar o e-mail da pessoa, né? A pessoa trocou de e-mail. Na verdade, acho que mais normal é trocar de senha, né? Mas você quer manter as informações passadas, você pode criar pegar as informações antigas e pegar as informações novas, fazer um spread com as informações antigas primeiro, depois as informações novas, e ele vai sobrescrever com o que está depois aqui. Pode ver que agora vai gerar um objeto com tudo igual a isso aqui, menos a senha. Opa, o que deu aqui? Ah, tá, porque eu alterei o nome. Beleza, vamos lá. Tá aqui, ó, nome, e-mail e senha. Da mesma forma aqui, se eu colocar aqui o nome agora vai ser Henrique aqui, ele vai atualizar o nome. Bem legal. E se não tiver alguma informação que é nova, por exemplo, o telefone, ele vai simplesmente adicionar lá. Bem interessante, bem útil. Tanto o spread de array quanto o spread de objetos são interessantes. E sim, é diferente de você não colocar os 3 pontinhos. Se você não coloca os 3 pontinhos, ele vai adicionar uma nova chave chamada nova info com o objeto lá dentro. Então tome cuidado. Beleza, bora falar sobre os métodos dos objetos. Bem, os objetos, eles... Só pra deixar claro, tá? Métodos são funções dentro de classes. Quando a gente está usando as coisas aqui do JavaScript, quase tudo vira um objeto. E os objetos, eles podem ter funções lá dentro. Mas isso aí teria que explicar a orientação ao objeto, né? Enfim. Aí, tipo, aqui dentro você pode criar uma função. E se a função ela é criada aqui dentro de uma classe, a gente chama de método. É por isso que a gente fala métodos dos objetos, métodos do array, métodos das strings, sei lá. Acho que todos os tipos de dados do JavaScript têm métodos próprios que a gente pode fazer algumas alterações, pegar algumas informações. E os objetos são um exemplo disso. Então, por exemplo, a gente colocar aqui ponto não vai dar nada, mas a gente pode usar esse object ponto e pegar coisas aqui dentro.
por exemplo, os valores e a gente passa qual que é o objeto que a gente quer. No caso aqui seria a pessoa 2. E você pode ver que ele retorna um array com os valores desse objeto. A mesma coisa que a gente pode fazer aqui é com as keys, né? Aí seria keys, pessoa 2. Aí retorna lá um array com nome, vivo e idade. A gente também tem o entries, que ele vai retornar um array com vários arrays com o nome da propriedade e o valor. Tá lá, ó. Nome Sara, vivo true, idade 16. E a gente pode pegar esses arrays que retornam desses objetos e usar os métodos de arrays. Por exemplo, o .length para saber o tamanho. Aí dá lá 3. Mas a gente tem outras coisas aqui, né? E a gente vai ver isso aí aqui no array de objetos. Tá, eu vou criar aqui um array de pessoas. E aqui dentro eu vou colocar eu, minha irmã e a minha mãe, certo? E agora eu posso pegar esse array de pessoas e descobrir algumas propriedades desse array. Por exemplo, o tamanho dele, né, que eu acabei de usar, o length. Se eu rodar isso aqui, ele vai dar 3. A gente pode adicionar uma nova pessoa fazendo um push e colocando qualquer coisa aqui, mas eu acho que isso aqui vai retornar o index da nova... ele retorna o index da nova pessoa que adicionou. Então a gente pode colocar isso aqui em cima e botar para ele printar de novo. Tá lá, com essa pessoa aí nova. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também é o unshift, que ele vai adicionar no começo daí. Uma coisa só que no começo. Tem o splice e o slice, que serve para você colocar e tirar as coisas. O slice ele recebe 2 parâmetros, que são números, com o começo e o fim. Por exemplo, se eu colocar de 1 a 0, ele vai pegar simplesmente só o Sara. Eu preciso colocar isso aqui dentro do negócio. Tá lá? Só Sara? Quer dizer, eu não sei nem se eu preciso colocar ali, vamos ver. Não, preciso colocar. Beleza? Se eu colocasse aqui 3, ele ia pegar do Sara, né? De onde ele começa, até o fim. Que seria o 3, que não existe. Ele dá lá, Sara e Gabi. Tem o splice também, que eu não lembro o que é. Ah, tá. É para substituir. Começa o número de elementos para remover. Ok. Eu acho que daí esse aqui eu não preciso... Tipo, ele retira de uma vez, né? Pessoas.splice de 1 a 3, ou seja, ele vai retirar de Sara até a Gabi. Posso colocar 2 aqui nesse caso. Tá, isso aí, ó. Ele tirou o 1 e o 2. Se eu tivesse mais aqui, ele retiraria. Se eu colocar 0, vai retirar tudo. Se eu colocasse só o 1, vai deixar só o Sara e a Gabi. Acho que esses aí são os mais importantes do array, que são simples, né? Daí a gente vai ter os métodos de array, que serve para a gente fazer loops dentro do array. Aí nesse caso, a gente vai ter o for each, que é esse aqui. A gente só precisa colocar o array aqui dentro. Daí ele faz um loop lá dentro. E para cada elemento que ele tiver ali, eu gosto de colocar entre parênteses sempre, eu posso fazer alguma coisa. Por exemplo, o elemento vezes 2. Só que se eu não me engano, o for each ele não retorna nada, então ele nem altera ali, né? Então se eu fazer um log aqui de pessoas, no caso não vai nem fazer sentido, eu estou multiplicando pessoas, né? Mas ok. Por exemplo, mais isso aqui. Ele não altera nada, então o for each ele é meio inútil. Eu quase nunca uso for each. Você poderia, sei lá, criar um novo array aqui. Um novo array. Mas isso aqui não é tão útil assim, porque a gente tem o reduce, que é melhor. E falar que novo array, ponto push, né? E daí fazer o console log aqui do novo array. Sei lá. Aí para cada um desses aqui ele vai adicionar, né? Mas, tipo, esquisito. A gente tem o map. O map aí sim que ele é interessante. E no map a gente precisa retornar. Precisa retornar alguma coisa.
Então a gente bota aqui o return. Ou a gente tira isso aqui, né? Se a gente retirar, daí a gente não precisa. Mas se não colocar aqui parênteses correto, não dá certo. Ele vai fazer a mesma coisa que antes. Tá. Não é ponto push. A gente só retorna o que a gente quer. Ok. Tá lá. Mesma coisa de antes. Exatamente igual. Ou seja, para cada elemento que tiver ali dentro, a gente vai adicionar isso aqui. Mas pode imaginar que pode ser qualquer coisa, né? Se esse aqui fosse um array de números, a gente poderia fazer, sei lá, uma multiplicação aqui vezes 2 e tá lá. Além de elemento, a gente tem também acesso ao index que ele está atualmente e também o próprio array, né? Acho que é mais interessante eu fazer assim, que daí eu posso fazer um console.log aqui do index só para mostrar ele percorrendo. Mas mesmo assim você precisa retornar, tá? Antes ele só estava retornando ali porque eu tirei as chaves. Quando você retira as chaves, ele faz o retorno implícito. Significa que ele está retornando aquilo que a gente já está colocando na frente. Se a gente roda isso aqui, pode ver que ele foi de 0, 1, 2, 3, 2, 3. E aqui depois ele fez o console log do array. Da mesma forma que a gente pode simplesmente botar um console log do array aqui. E esse ARR aqui, ele vai ser em relação às pessoas. Esse array chamado pessoas, que agora virou número. E deu isso aí. Além do map, a gente tem outros que são interessantes. Por exemplo, o filter. E depois que você aprende o map, fica bem fácil, né? Tipo, a gente quer filtrar tudo que ele conseguir ser... Sei lá, tudo que tem S. A gente coloca array de elementos com S. Coloca igual. E daí a gente faz aqui o filter. A gente tem que passar aqui a nossa função dentro. E a gente tem que pegar o elemento aqui também, né? Senão não faz muito sentido. E a gente quer saber se o elemento .includes S. Aí a gente precisa printar, né? Um elemento que inclui o S, que no caso é só 1. Mas se a gente adicionar aqui mais, vai ter 2. Tá lá. Poderia, sei lá, incluir 2 e daí vai ser só os 2. Além do filter, a gente tem o find, que também é interessante. Mas no caso daí ele não retorna um array. Ele retorna o primeiro elemento que satisfazer a condição que a gente colocar aqui, né? Por exemplo, EL é igual a 12. Isso aqui ele vai dar errado, não vai aparecer nada. Se eu colocar só um igual, ele vai, tá? Tá. Elementos com 12. Encontra elemento 12. Coisa besta. Beleza. Tá lá. Ele retornou o primeiro elemento. Se ele não encontrar o que você pedir, por exemplo, se eu falar para ele encontrar isso aqui, ele vai dar undefined porque não encontrou nada. Ou seja, não está incluso dentro daquele array. A gente também tem o every. Aí ele quer saber se todas as coisas aqui satisfazem alguma condição. Por exemplo, element... Acho que o type of L é igual a string. Acho que assim deve funcionar. Vai dar false. Acho que tem que ser assim. Se o tipo de todos os elementos aqui é igual a string, ele deu o verdadeiro. A gente também tem o sum, para ver se alguma coisa que satisfaz. Aí, tipo, acho que é bem intuitivo, né? Se algum deles satisfazer a condição que a gente colocar aqui na frente, ele dá verdadeiro. Vocês podem ver que é true. Tem o find index, que é parecido com... Acho que eu nem mostrei, né? Mas tem um... Para você encontrar um index... Deixa eu ver aqui. Pessoas. Index of. Que daí ele vai... Tipo, ele é mais simples. Geralmente você vai usar esse aqui. Mas... Acho que se você for verificar objetos dentro de um array, você vai precisar usar o find index. Ele vai retornar 1, que é o index do 12. Mas se você quiser usar esse também aqui, find index, você pode. L é igual a
E claro, né? O findings ele é mais completo. Encontra elemento 12. Tá lá? 1. Mas, tipo assim, se fosse, acho que um objeto... Vamos testar com objeto mesmo. Nome... Henrique. L.includes. Que deu aqui? L.includes. Tá, não sei porque que deu erro aqui, mas... Vamos ver. Tá, ele não achou. Deveria ter achado. Sei lá. Será que é só... Assim? Find index JavaScript. Vamos ver. Vai ver, nem tem diferença nada. Eu mesmo nem uso tanto esse find index aqui. Ah, tá. É porque a gente pode criar tipo uma... Tipo, você pode encontrar o index não só de um array específico, mas o array que satisfaça aquela condição. Por exemplo, você quer que o elemento seja maior que 12. Daí é mais complicado, né? Lá, daí o elemento número 2 satisfez a condição. Com o index off, você não consegue fazer isso, né? O cara fica tentando dar aula e nem sabe, né, mano? O index off seria só pra você procurar. E por último a gente tem o reduce. Teste reduce, que é igual a números... Acho que eu posso colocar assim que fica mais fácil, né? Ponto reduce. E o reduce é mais complicadinho. Ele vai receber aqui o bagulho, só que ele vai receber um acumulador, o prev e o acumulador. Como segundo parâmetro é o valor inicial. Aí a gente pode colocar tipo ACC mais prev. Teste reduce. Ele vai retornar o valor somado de todos eles. É complicado para eu ver um exemplo aqui do reduce. Vamos ver. Array. Deve estar aqui, né? Reduce. Tipo, sempre que você tivesse uma variável que você tem que declarar aqui dentro, aqui fora e fazer um loop, e cada loop você faz mais igual ou altera o valor daquela variável, você pode usar o reduce no lugar. Agora eu não consigo saber um exemplo bom aqui, mas naturalmente vai aparecer exemplos que você vai precisar fazer isso. E é isso aí. Isso aqui, tipo, é o valor anterior. Quer dizer, valor anterior. Esse aqui é o acumulador, que tá sendo o resultado. E esse aqui é o quanto ele começa, né? Uma coisa muito importante na computação é fazer ordenação de coisas. No nosso caso, a gente vai fazer ordenação de array. Vamos supor que você está fazendo um e-commerce e você precisa colocar os seus produtos de forma ascendente pelo preço. Ou seja, do menor preço para o maior preço. A gente teria que fazer uma ordenação. Primeiramente, bora fazer uma ordenação de palavras ou letras, tanto faz. Eu tenho aqui um array com essas letras, B, C, A, tá tudo bagunçado. Se eu quisesse deixar em ordem alfabética, simplesmente eu coloco um ponto sort e assim ele já estaria funcionando. Por padrão, o ponto sort ele ordena de forma alfabética. Mas como é que você faria se você quisesse deixar de forma descendente? Para isso a gente tem que entender mais ou menos como é que funciona o método sort. O método sort, ele espera que você retorne para cada interação um número positivo ou negativo. E bem, a gente coloca uma função aqui dentro. Essa função ela recebe dois parâmetros, A e B. Na primeira interação, no nosso caso, o A seria B e o B seria C. E a gente vai fazer uma comparação. A é maior que B? Se isso aqui for verdade, a gente vai querer retornar um número positivo. Se isso aqui for mentira, a gente vai querer retornar um número negativo. E só de fazer isso aqui, ele já vai estar ordenando de forma alfabética ascendente, que é o padrão dele. Mas se a gente quisesse alterar isso aqui, a gente pode só colocar B e A, né? Aí vai ser ao contrário. Se eu fizer um console log isso aqui, tá lá, CBA. O importante disso aqui é que ele precisa retornar um número positivo ou negativo, tá? Talvez seja meio estranho pra você, como assim está comparando duas strings A, B, C, A? É meio estranho, mas basicamente o JavaScript ele tem uma forma de comparar se uma letra é maior que a outra. Por exemplo, o A ele é menor que o B. E você pode verificar basicamente fazendo essa comparação aqui num console log. O A é maior que B. Isso aqui deu um false, porque o A é menor que B. Assim como o C é maior que B. Agora é verdadeiro. Mas o importante de um sort é que ele precisa retornar um valor positivo ou negativo. Então, para letras, você precisa fazer esse mais aqui. Mas quando você está comparando valores, você não precisa.
Porque você pode simplesmente fazer um valor menos o outro. Funciona da mesma forma, né? Se você colocar a comparação ali, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 10, 2 e 3, 30. Se eu rodar isso aqui, tá lá de forma descendente. Se eu alterar aqui para ser A mais B, tá lá de forma ascendente. Só que como é um número, eu não preciso fazer A maior que B. Eu posso simplesmente fazer A menos B e retornar o resultado disso aqui. E da mesma forma ele vai ordenar de forma ascendente. E quando a gente está ordenando números, você não pode simplesmente botar o sort normal, porque ele não vai funcionar. Ele, por padrão, ele vai fazer a comparação de letras, né? Ele não faz aquela comparação que eu fiz agora. Poderia ter feito, né, JavaScript? Mas se você colocar ponto .sort, você pode ver que ele não vai ordenar de forma correta. Ele vai colocar 10, 2, 30. Vai ser uma completa bagunça aqui. Tipo, aqui não alterou nada. Mas ele ordena, só que ele faz de uma forma esquisita. Ele... Olha lá, ó. 1, 10, 2, 30, 424. Tipo, ele ordenou de uma forma estranha porque, por padrão, ele utiliza isso aqui, ó, UTF-16 Code Units Values. Não sei se ele pega, tipo, o 1... eu acho que ele pega sempre o primeiro elemento, né? Então, colocou 1, 2, 3, 4. Acho que se tivesse, sei lá, um 2 aqui, alguma coisa, ele ia colocar depois, olha lá, 2, 5. Então, quando você está ordenando números, você precisa colocar aqui a funçãozinha A, B... e fazer A menos B ou A mais B, tanto faz. Quer dizer, não é tanto faz, né? De uma forma é ascendente, a outra forma é descendente. Isso aqui precisa ser uma função. Para ordenar um array plano, assim, até que é simples. Mas quando a gente está ordenando um array de objetos, como é o mais comum quando a gente está, sei lá, trabalhando com uma API, você vai precisar entrar na chave específica, porque o A e B vão ser cada interação, né? Tipo, esse aqui vai ser, na primeira interação, esse aqui vai ser o A, esse aqui vai ser o B. Então a gente está querendo comparar o preço, a gente tem que colocar ponto preço. E assim ele vai ordenar o nosso array de forma ascendente. Tá lá, o preço 2, 5, 40. Da mesma forma que se a gente quisesse ordenar aqui pelos nomes, a gente teria que colocar ponto nome. Mas lembrando, né? Quando você está ordenando por string, você precisa colocar a comparação, né? Vai retornar um número positivo ou um número negativo. Lá, ordenou de forma alfabética. Boneca, carrinho, chocolate. Talvez seja um pouco confuso de entender à primeira vista assim, mas treinando, mexendo com a API, ordenando coisas, fica bem fácil de entender como é que funciona isso aqui. Basicamente a gente vai querer ordenar de forma alfabética ou numérica. Se você utilizar isso aqui assim, né, ele funciona para qualquer caso, então eu recomendo que, sei lá, use só isso aqui sempre. Se quer ascendente e descendente, só altera o A e o B aqui dentro. Bem mais fácil de se entender. Mas, tipo, se você vê algum lugar aí só colocando A menos B, B menos A, sabe que é porque está comparando números e não letras. Bora falar sobre a sincronicidade. A sincronicidade tem a ver com coisa que demora. Coisa que demora é tipo requisição para API, consulta em banco de dados, abrir e fechar arquivo para consultar ele lá, verificar as coisas dentro do arquivo. E quando a gente está fazendo esse tipo de coisa, a gente está também falando que coisas no futuro serão resolvidas ou rejeitadas. Ou seja, coisas no futuro vão dar certo ou vão dar errado. E quando a gente está falando sobre isso, no JavaScript a gente está falando sobre promise. Bora criar uma promise aqui para você entender mais ou menos o que acontece por trás dos panos. Por exemplo, vamos fingir que a gente está criando uma API de usuário de mentirinha, tá? Que não é assim que funciona, só para você entender como é que é uma promise por trás dos panos. Usuário é igual a nova promise. E essa promise ela recebe como parâmetro uma função que tem como parâmetro se dá certo e se dá errado. E normalmente a gente coloca o resolves e resolve e o reject. Porém isso aqui pode ser qualquer coisa, tá? Tipo, se dá errado, se dá errado, só pra ser mais educativo. Se dá certo, dá certo. Se dá certo, a gente vai querer retornar o nosso usuário, porque é supostamente isso aí que a nossa API de usuário faz. Caso você não saiba, uma API é tipo uma coisa que você se conecta com o back-end. Aqui no front-end a gente geralmente vai usar mais para dados, mas pode tanto para enviar informações para back-end, serve para muitas coisas. Se dá certo, a gente quer retornar o nosso usuário, né? Então vamos criar aqui o nosso usuário. Esse usuário que eu vou criar aqui, ele é fictício, tá? Não é assim que funciona na realidade. Esse usuário que seria pego num banco de dados e tal, teria assim que é o wait lá, tá? Mas vamos lá, criou aqui o Henrique, o usuário, e vamos retornar também um e-mail, henrique@email.com. Se dá certo, eu quero retornar meu usuário, mas eu também quero retornar um status code que deu tudo certo, que é o OK. Então bora mandar aqui um status 200 e nosso usuário. Mas se dá errado, o que eu quero fazer? Se dá errado,
eu quero retornar status, sei lá, tá. É porque a gente precisa definir o que é que ele deu errado, né? Vamos supor que não veio o nome, usuário.nome, ele não veio, né? Então bota exclamaçãozinha ali. E quando isso acontece, a gente vai querer chamar a função se dá errado, passando um objeto com o status 403 forbidden e message não tá com o nome. Tá, tipo, eu nem sei se esse aqui é o status code correto, tá? Talvez não seja, então não leva isso aqui muito a sério, é só uma ficção para você entender que é uma promise. E, bem, para que isso aqui seja assíncrono, eu preciso colocar algum tempo aqui, algum delay, né? Mas só para mostrar, vamos botar aqui um console log do que tá vindo dessa API do usuário. Se eu rodar isso aqui, tá lá, ó, promise e tá vindo o resultado, porque não tá demorando tempo nenhum. Mas se eu coloco aqui um set timeout, que recebe aqui a funçãozinha com o nosso código, e com o segundo parâmetro ela recebe um tempo que vai demorar para poder rodar esse negócio aqui. Agora ele vai ter uma promessa pendente, né? Porque demorou. E quando ele termina, ele só termina, não faz mais nada. Ok. E é aqui que a gente usa o nosso then e o catch, ou assim que é o wait, mas agora eu vou falar do then e o catch. A gente vai chamar a nossa API do usuário e supostamente isso aqui é uma API do usuário, né? Mas, tipo, se fosse na vida real, você usando uma API de verdade, você utilizaria o Axios ou o Fetch, que é do próprio Node. A gente vai usar daqui a pouco. E com o then a gente simplesmente chama ele depois aqui da nossa promessa. E o then ele recebe como parâmetro uma função. E que dentro dessa função tem um parâmetro com um resultado, né? Então vamos colocar result. E a gente pode fazer um log desse result. E tá lá, né? Maravilha. Se eu rodar aqui, depois de um segundo, ele printa o nosso usuário. Porém, se desse errado, né? O nome do usuário não tá lá, velho. Sei lá que lógica é essa. Mas não tá com o nome. Se eu dar play aqui, pode ver que depois de um segundo, ele reclama que eu não tô lidando com esse problema que deu, né? Tá falando que é um handle... usa o cat aí, desgraçado. É basicamente com o cat que a gente resolve problemas quando a gente está usando o then cat. Então, quando ele der algum erro, eu preciso fazer algo. Deixa eu colocar a quebra de linha aqui para ficar melhor a visualização. E bora fazer um console log aqui mesmo, mais fácil, né? Só do erro. E tá lá. Agora, se eu rodar, ao invés de ele quebrar o meu código, ele simplesmente fala lá, status 403, message não tá com o nome. Agora eu vou alterar aqui para resolve e reject, só para, tipo, sei lá, para quando você vê alguém usando uma promise, você entender o que é um resolve e o que é um reject. Basicamente, quando dá resolve é porque deu certo, reject é porque deu errado. No geral, é isso aí, mano, tá dando certo. Mas isso aqui não é vida real. Não é assim que as coisas funcionam. Na vida real, a gente vai usar o fetch para fazer requisição com a API, vai colocar lá o tipo, se é um get, put, post, sei lá, tem vários. Então, bora fazer isso aí com uma API de verdade. A API que a gente vai usar vai ser a API do Pokémon. Incrível. Eu tô falando desse jeito aqui porque a API do Pokémon é uma coisa até engraçada. Porque todo mundo usa a API do Pokémon. E beleza. Quando a gente está fazendo requisição aqui no JavaScript, a gente tem que usar o método fetch. Se você quiser utilizar só com JavaScript, né? Mas se você quiser, sei lá, utilizar uma biblioteca tipo o Axios, que daí fica mais fácil, né? O Axios é bem mais assim de mexer. O fetch a gente bota aqui a URL, o local que a gente vai fazer a requisição. E agora começa a sincronicidade. Se eu fizer um console log do fetch, você vai ver que vai aparecer um amiguinho nosso que a gente viu há não muito tempo. Uma promessa pendente. E quando a gente tem promessa pendente, a gente utiliza o then, ponto then, e né, o then ele vem com o result lá, ele tem a função com parâmetro, o parâmetro da função tem o resultado, e a gente pode printar o resultado aqui para ver o que tá vindo. E tá lá, ó. Nossa, que é isso, cara? Tá errado. Era pra vir isso aqui. E é isso mesmo, tá errado. Porque o que vem de uma requisição de uma API geralmente vai ser JSON. E JSON não é um objeto, apesar de que ele é literalmente igual a um objeto.
Quando a gente tem JSON no JavaScript, para a gente poder ler ele de uma forma fácil, a gente pode simplesmente utilizar um método chamado .json. E o método JSON retorna uma promise que, quando ela é resolvida ou rejeitada, né, ela vai devolver o resultado em objeto. Para confirmar isso aqui, só para mostrar para vocês, eu posso fazer um console log do que vem aqui, ó, result.json. Como você pode ver lá, promessa pendente novamente. E quando a gente tem a promessa pendente, a gente usa o den. Tá lá o nosso amiguinho. Novamente a gente pode colocar aqui data, mas eu vou result, mas eu vou colocar data. E bora lá, console.log data. Esse ponto e vírgula não tem. E agora, finalmente, se eu rodar esse código, tá ali a minha requisição em formato de objeto JavaScript. Muito legal. Agora você sabe como é que a gente faz isso aí com o den. E a vantagem do den é que ele não precisa criar uma função, né? Você só coloca a den depois de uma promise e resolve ela aí com as coisas que você tem que fazer e lida com o cat caso você precise. Mas existe o async-await, que faz a mesma coisa que ele, porém a sintaxe é um pouco mais bonitinha. Então bora refazer aqui o nosso querido fetch_pokeAPI. E assim, né? Tipo, você precisa criar uma função no async-await? Precisa. Mas só que você dificilmente não vai criar uma função, né? Você vai deixar de criar uma função para retornar o fetch. Você sempre vai fazer isso. Então, tipo, usa async-await. É bem mais fácil de se enxergar as coisas. Vamos lá, criar uma função. Function get Pokémons. E é uma função assíncrona. E quando você está usando async-await, a sua função tem que ser assíncrona. E para isso, só você escrever assíncrono no começo dessa função. Funciona com função anônima, função nomeadas, arrow function, tanto faz. E quando você está dentro de uma função assíncrona, cara, é só alegria. Você pode usar const aqui, result é igual a await, fetch, e bota aqui a pokeAPI, né? Não vai dar certo. Beleza, agora a gente precisa resolver o problema do JSON. E então, vamos colocar aqui data é igual a result.json. Só que, né, como é assíncrono, a gente bota um await. Então, sempre que tem alguma coisa assíncrona, uma promessa, a gente só coloca await antes ali e já era. E aqui dentro a gente pode fazer um console.log da nossa data e vai funcionar exatamente igual. Só que como é uma função, precisa ser chamada em algum lugar, né? Então, get Pokémons, chama ali e já era. Tá lá a nossa promessa. Mas lembra que eu falei que a gente precisa lidar com erros no JavaScript, né? Porque se dá erro, ele vai travar tudo. Então, é melhor a gente lidar com o erro e fazer algo caso acontecer, ou sei lá. Tipo, aqui a gente não vai fazer nada além de mostrar no terminal. Então, sei lá, se faria algum sentido a gente lidar com o erro. Mas, tipo, você tá fazendo um site, você pode botar um windows.alert, o erro, pedir pro usuário recarregar a página, ou forçar o recarregamento da página mesmo, sei lá. E para fazer lidar com o erro, né, a gente usa o try-catch, que é basicamente só isso aqui. Só que try é tipo inteiro o nosso den e o catch é o catch. Uau. E aqui a gente pode fazer o console.log error e já era. Tá lá. Lidou com erro, mas aqui não tá muito lá visível, né? Seria melhor se eu fizesse esse exemplo aqui. Mas deu pra entender. Tem uma coisa aqui que eu acho que seria legal mostrar pra vocês, mas talvez bugue a mente de vocês. Mas bugar a mente é legal. Como vocês podem ver, quando eu faço essa requisição aqui pra API do Pokémon, ele retorna uma lista aí com vários Pokémon, acho que são 20 aqui. 20 Pokémons. E é um objeto que dentro desses Pokémons tem outra URL, que é outra URL para você fazer requisição para outras informações desses Pokémon específicos, né? Tipo, o Kakuna aqui, Pokémon 14. Então, o que a gente pode fazer é outra requisição para essa URL. Só que quando a gente está fazendo várias requisições uma embaixo da outra aí, a gente precisa usar uma coisa chamada promise how. E bora fazer isso aí. Basicamente, a gente vai querer criar um array com todas as nossas promessas. Para isso, a gente vai colocar aqui const, vamos criar os Pokémons mesmo.
é igual a... Eu preciso fazer isso aqui para cada objeto dentro do array, né? Então eu preciso fazer um data.results. Results? Isso mesmo, results. .map. Aí aqui dentro eu pego o element e para cada um desses elementos eu faço um fetch, né? Então vamos colocar aqui um await, né? Porque se tem fetch tem que ter await. E se tem await tem que ser assíncrono, como está dentro da função, tem que colocar assíncrono dentro da função anônima. Como eu disse antes, você pode colocar assim, transformar uma função em uma função síncrona só colocando assim antes de cada declaração da função. Pode ser anônima, não importa qual tipo de função seja. E bota aqui o await fetch. E não esquece que se é um map ele tem que ter um retorno. Então vou retornar essa promessa. E eu faço fetch para o elemento.url para cada elemento. Faço requisição para o URL. E agora eu tenho um array de pokémons que é um monte de promessas. E só fazer isso aqui, tipo, supostamente pela lógica eu deveria, né? Resolver isso aí. Mas como ele está fazendo várias requisições assim ao mesmo tempo, sei lá, o JavaScript não funciona dessa forma. Deve ter alguma explicação, mas eu não tenho ideia do porquê. Se eu colocar um console log do meu array ali de pokémons, vocês podem ver que ele vai tipo colocar lá promise pendente, promise pendente, promise pendente. Então, para resolver isso aí, eu tenho que utilizar um promise.all e aqui dentro eu passo nossos pokémons. E se eu fizer um log disso aqui, deixa eu só botar aqui. E agora eu tenho só uma promessa para tudo. E agora é simples, né? Se eu tenho uma promessa, eu faço um await. Await. Se eu rodar isso aqui, depois de um tempo, quando ele fizer tudo, ele vai retornar vários arrays com JSON, né? Porque, como eu disse, é JSON. Então, basicamente, eu preciso converter esse JSON. E agora sim, se eu rodar, tá lá. Como eu queria. Tem esses objetos aqui, mas não tem nada a ver. É só uma forma que o terminal faz quando tipo, tá com coisa muito grande, para resumir. Mas você pode ver que tem aqui, ó, pidgeot, order 23, specimen. E é meio bugado assim mesmo, até aqui, ó, você entra aqui no Pokémon, tem um monte de coisa. Habilidade, porque acho que tem diversas versões do Pokémon, tipo, tem a habilidade do Pokémon, ataque, dá pra você fazer um monte de coisa com isso aqui. Talvez eu até deveria ter pego uma API mais simples, né? Menos complexa do que essa aqui, que isso aqui é muito grande. Mas tá aí, é assim que a gente faz a sincronicidade. O Promise All você pode usar tanto aqui quanto aqui no Cat, no Sync Await. Só que, óbvio, se você fazer aqui no DEM, nossa, vai ser horrível pra você ler. Mas é a mesma coisa. O método Promise mesmo, você tem, tipo, tem o Race. Sinceramente, a única coisa que eu sei aqui do método Promise é o All, o Race, e é isso aí. Mas o Race, basicamente, ele vai pegar um array cheio de Promise e a promessa que resolve primeiro, ele pega. Então, por exemplo, sei lá, você tem várias APIs que você quer saber qual que vai fazer a requisição mais rápida. Aí você pode botar tudo aqui dentro e a primeira que chegar você pode enviar para o usuário. Então, tipo, mas qual que é a utilidade disso? Imagina que você tem vários usuários que são de lugares diferentes do mundo. Aí, se você usa o Race, ele sempre vai retornar a que vier primeiro. Então, é bem interessante as coisas que você pode fazer com isso aí. E é isso aí. Terminamos? Será? Caramba, hein? Foi mais rápido do que eu pensava. Tchau.